Boa noite a todos, bem-vindos à segunda aula da pós em neuromodulação. Bom, a gente vai começar a falar, revisar, melhor dizendo, nós vamos começar revisando aqui as camadas corticais. São 6 camadas que nós temos no nosso córtex. Aquela área cinzenta são 6 camadas, que é o córtex cerebral. Então, a primeira e a segunda camada são muito fininhas, são as mais externas, né? Chamada de camada molecular e camada granular externa. O que tem de interessante nessa camada? São fibras de associação. Associação com quem? Com o sistema ativador reticular ascendente, SARA. O que isso tem de importância? É muita importância. Por quê? Porque esse sistema ativador reticular ascendente, ele fica na extremidade superior da formação reticular. E a formação reticular, ela faz conexões com, não vai ser nesse momento que a gente vai falar sobre isso, mas com inúmeros núcleos que estão na ponte, que estão no bulbo e até, né, no mesencéfalo. Então, o SARA está bem próximo, na extremidade do mesencéfalo, próximo ao diencéfalo. E qual a importância desse sistema ativador? Justamente ela ativar o nosso córtex. Ela é responsável, então, a SARA, pela ativação cortical. Consequentemente, o estado de vigília. O SARA é uma rede complexa de neurônios que tem como Sidney, acabou o som. Desmuta, se desmuta. Sim, eu fui mutado aqui, eu percebi e estava buscando aqui me desmutar. Perfeito. Então, o SARA é uma rede complexa de neurônios com função regular de regular a atividade cerebral e manter o estado de alerta e atenção. Olha que importante isso. Esses neurônios são responsáveis por enviar sinais para áreas do córtex cerebral e do sistema límbico. E isso, claro, vai afetar a atenção, principalmente, né? O humor, a motivação e, se houver diminuição da ativação, sonolência. O sono, então, regula. E, além de tudo isso, o SARA está envolvido em processos como a regulação do fluxo sanguíneo cerebral, controle da respiração e a modulação da dor. Então, esse sistema, essa camada mais superficial, essas duas camadinhas mais superficiais do córtex, tem relação com a SARA, o sistema ativador reticular ascendente. A terceira camada é a camada chamada de piramidal externa. Então, já estou dando um spoiler aqui. Se tem uma camada piramidal externa, porque também vai haver uma camada piramidal interna, que é justamente a quarta camada, a camada seguinte. E depois tem a camada ainda piramidal. E essa camada piramidal externa, as fibras desses neurônios desta camada vão atravessar o cérebro para o outro hemisfério e ir no córtex cerebral do hemisfério contralateral, modular os neurônios do hemisfério contralateral. Qual é a importância disso? Bom, isso realmente é muito importante. Porque, por exemplo, para que eu possa fazer um movimento com um lado dos meus membros, superior ou inferior, está sendo ativado, obviamente, pelo lado contralateral em termos de hemisfério cerebral. Só que é importante que que esses neurônios que estão controlando os movimentos de um lado do corpo modulem o movimento do outro lado, para haver um equilíbrio. Então, olha quão importante é essa conexão entre os dois hemisférios. E isso ocorre aí
a terceira camada na camada chamada piramidal externa. Então, se esses lados se modulam, e se houver alguma situação em que um dos lados deixa de modular o outro lado não modulado fica exacerbado a sua atividade, excitado. Então, num caso de um AVC em um lado, onde os neurônios deixam de modular o lado contralateral, há uma excessiva estimulação. Então, hoje, já se fala em tratamento do AVC com TDCS, por exemplo, em esse lado teve um AVC, ou seja, hipofunção, inibição. Deixou de modular o lado contralateral. Há uma hiperestimulação. Então, existe hoje a possibilidade, os estudos mostrando que a gente deve inibir o lado bom e poder ativar o lado que sofreu o AVC, ou seja, para trazer para um equilíbrio em termos de neuromodulação. E tem também trabalhos mostrando o contrário. Então, ainda não está definido exatamente o que se deve fazer. Tem as duas trabalhos nos dois sentidos, digamos assim, mostrando que algumas pessoas respondem melhor fazendo a inibição do lado bom e outras respondem melhor ativando o lado bom para forçar o lado. Então, isso pode variar muito de trabalho para trabalho. Tem as duas coisas mostrando, os dois tipos de situações mostrando. E esses axônios que cruzam para o outro hemisfério passam por uma região no cérebro chamada de corpo caloso. Esta região aqui. Então, o corpo caloso são axônios que vão para o outro lado do hemisfério. Vão cruzar. Já a quarta camada é a piramidal interna. Essa quarta camada piramidal interna é onde penetram no córtex os axônios, trazendo informações. Mas da onde vem essa informação? Esta informação é uma aferência. Se é uma aferência, vem de algum lugar, vem do tálamo. É justamente o terceiro neurônio sensitivo, trazendo as informações da periferia. O primeiro neurônio vai até a medula, faz sinapse com o segundo, sobe cruza a medula, sobe pela via, o trato espinotalâmico, até o tálamo, e o tálamo, do tálamo, vai para o córtex sensitivo, através, e vai chegar nesta quarta camada do córtex cerebral. Bom, como eu falei antes, fio proveniente do tálamo, terceiro neurônio sensitivo. A quinta camada é a que mais o pessoal lembra, que é a camada piramidal. Nós acabamos de falar piramidal externa, piramidal interna, e agora a camada piramidal em si, onde nós temos essas células piramidais mais longas, e essas células piramidais elas vão fazer conexões com várias partes do corpo, chegando na medula. Elas deixam o córtex cerebral, esses axônios, vão cruzar na degustação ali das pirâmides no bulbo, chegando no corno anterior da medula, onde farão sinapses com o segundo neurônio motor. Então, mostrando aqui a degustação nas pirâmides, no bulbo. E a nível de cérebro, na parte interior, os axônios, essa estrutura branca, chamada cápsula interna, são os axônios dos neurônios piramidais, que vão fazer sinapse com o segundo neurônio motor na medula, no corno anterior. Já a sexta camada, ela chama-se de fusiforme. São fibras que partem do córtex, ou seja, da sexta camada, em direção ao tálamo.
Então, nós temos fibras que vêm do tálamo para o córtex e fibras que vão do córtex para o tálamo. Isso é importante, é muito importante. Aqui mostrando só os axônios estão chegando no tálamo. Isso é muito importante para o nosso raciocínio. Então, na verdade, o córtex que leva fibras para o tálamo pode modulá-lo, e o tálamo, levando fibras para o córtex, também pode modular. Então, chamamos de modulação tálamo-cortical. A frequência que as fibras dos axônios, né, do córtex, elas trabalham numa frequência alfa de 8 a 12 Hz. O nosso córtex trabalha nessa frequência. Já o tálamo numa frequência mais baixa, numa frequência teta, de 4 a 8 Hz. Então, a frequência talâmica é inferior à frequência cortical. E eles se modulam. E há também, além dessa modulação entre o tálamo e o córtex-tálamo, há a modulação no próprio córtex, entre camadas, colunas de neurônios. Então, existem colunas corticais, aqui que eu representei uma coluna em vermelho, ao lado de uma coluna em azul, e elas se modulam também. O córtex, o nosso corpo todo trabalha com modulação. Por isso que nós estamos numa pós de neuromodulação, que justifica tudo que a gente vai falar aqui. E como é uma modulação entre colunas do córtex, a frequência de modulação entre eles é de 8 a 12 Hz, que é a frequência normal, digamos assim, que o córtex trabalha. Se vocês fizerem um eletroencefalograma, as pessoas normais vão ver que predomina esta frequência no exame que você de eletroencefalograma. Quando houver alterações desse tipo de frequência, aí começa a fazer a leitura de que algo possa estar acontecendo em alguma parte do cérebro. O eletroencefalograma ele é colocado em posições específicas, chamado sistema 10-20, o sistema internacional, e ali ele faz a leitura das frequências cerebrais e coloca ali naquele gráfico, onde a gente vê aquelas alterações de frequência. Então, dito isso, que o tálamo modula o córtex, e o córtex modula o tálamo, e colunas dentro do próprio córtex se modulam entre si, nós vamos falar sobre outros neurônios que existem no córtex, chamados de interneurônios. Os interneurônios, eles têm basicamente dois tipos. Tem que são muito pequenos, chamados de pequenos neurônios corticais, que ele pode ser excitatório ou inibitório. Excitatório usa o neurotransmissor glutamato e o inibitório como neurotransmissor o GABA. Ou pode ser também pequeno neurônios corticais GABAérgicos ou pequenos neurônios corticais glutamaérgicos. E aqui também nossos neurônios piramidais. Então, neurônios piramidais são vários que nós temos aqui. Esse é um grande, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, o cérebro é cheio de neurônios piramidais, todo mundo sabe disso. Mas tem interneurônios fazendo conexões entre esses neurônios piramidais. Qual é a importância disso? Bom, todo mundo sabe que se o sistema GABA, né, ou seja, esses pequenos neurônios corticais inibitórios, eles funcionam de maneira acoplada, em conjunto. Eles modulam a atividade dos neurônios que saem do córtex cerebral. Portanto, eles acabam inibindo determinadas atividades e deixando outras atividades facilitadas. Essa é a atividade dele. Então, acabam segregando áreas no córtex cerebral. Ele segrega algumas áreas, enquanto ele inativa outras, para num determinado momento, para que ocorra um determinado movimento, ou uma determinada função. Vamos dar um exemplo, para ficar mais simples. Se eu quiser fazer aqui esse movimento de... Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que está aparecendo agora. Do meu músculo aqui, fazer um MOOC. O que aconteceu aqui? Esse sistema foi ativado ou foi inibido? Escrevam no chat.
O meu músculo bíceps, ativado. pelo córtex, pelo sistema GABAérgico, foi ativado ou foi inibido? Gente, ele foi inibido. O que foi ativado foi o sistema do tríceps. Porque o sistema GABAérgico não inibe, e o neurônio motor da medula não tem a função de contração. Então, para que o tríceps não contraia, para mim fazer o MUC, já que ele tem que, digamos, não contrair, ele tem que ser ativado. Porque se deixar, ele contrai. E o MUC, tem que ser inibido para ele poder contrair. Isso é no nível de córtex cerebral, tá, gente? E essas interneurônios que fazem esse comando aí, eles segregam essas pequenas áreas para que a coisa funcione. E isso ocorre em todas as redes neurais aqui, para que a gente possa fazer. Porque a função básica do segundo neurônio motor é contração. Então, se eu não quero que contraia, eu preciso inibi-lo. O primeiro neurônio precisa inibir. Ok? Então, vamos continuar o raciocínio. Parece confuso, mas se a gente começa a pensar, a gente começa a descobrir que não é tão confuso assim e até meio lógico, tá? Acontece que na dor crônica, quando um indivíduo está com uma dor crônica, e essa dor crônica normalmente, grande parte das dores crônicas é provocada de disfunções musculoesqueléticas a nível de córtex. Porque o que dói é músculo, articulações. Então, vem de disfunções. Quando há uma dor crônica, o cérebro funciona de uma maneira diferente. Tudo passa a ser ativado ao mesmo tempo. Ou seja, o sistema GABAérgico não consegue segregar. Olha só. Quando é que o sistema GABAérgico funciona bem? Quando está acontecendo no cérebro aquela frequência de 8 a 12 Hz, quando o cérebro está trabalhando numa frequência alfa. E se eu estou dizendo para vocês que numa dor crônica, tudo aquilo que era super bem ativado na frequência de 8 a 12 Hz, na frequência alfa, e com a dor crônica isso não acontece direito, eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, que a dor muda a frequência. O sistema GABA não consegue operar como deveria nesta frequência modificada. Então, ele não consegue segregar áreas. Então, o cérebro fica confuso. Áreas que não deveria ativar, ativa, e áreas que deveria ser ativada, não ativa. Então, começa a haver confusões. Inclusive, é por esse motivo que a dor crônica é associada à emoção. Porque é o sistema GABAérgico que, atrapalhado, confuso, começa a ativar as áreas das emoções também. Então, ele não consegue mais se organizar. O cérebro fica em hipofunção e confuso. E isso foi demonstrado por Rodolfo Linhares. E ele chamou essa desorganização de disritmia tálamo-cortical. Quando não há segregação de áreas ou quando o cérebro, em outras palavras, fica impreciso ou as áreas são segregadas de uma maneira diferente, o que deveria ser inibido não é, o que deveria ser ativado não é. Enfim, o cérebro fica realmente confuso. Então, essa coluninha aqui, essa coluninha em vermelho, essa coluninha em azul, duas colunas no córtex, que normalmente, uma pessoa normal sem dor crônica, estaria se automodulando na frequência de 8 a 12 Hz, há uma alteração. Porque quando existe... A dor crônica vem por onde, gente? A dor crônica é algo que é o quê? É sensível, né? É sensitivo, não é verdade? Todo mundo concorda que a dor crônica é sensitiva, é percepção?
Então, vem pelo tálamo, por esse neurônio que vai conectar ao córtex. E o tálamo funciona em que frequência? 4 a 8 Hz. Então, vai predominar a frequência talâmica. Então, essa coluna de neurônios que deveriam funcionar a 8 a 12 Hz, há uma predominância num lado da coluna, no lado que está com disfunção, uma frequência talâmica de 8 a 12 Hz, de 4 a 8 Hz. Então, de 8 a 12 Hz modula a coluna do lado, deixando a 8 a 12 Hz também. Se uma coluna baixa para 4 a 8 Hz, ou seja, deixou de modular, o que acontece com a coluna do lado? Ela hiperexcita. Ela dispara a frequência e vai parar numa frequência gama. 40, 50 Hz. 35, 50 Hz. É isso que Linás chamou de disritmia tálamo-cortical. Não há a modulação, a falta de modulação da parte modulada pelo tálamo, da coluna ao lado, então ela dispara, então fica disrítmico. Enquanto tudo deveria funcionar equilibrado de 8 a 12, tem uma área funcionando de 4 a 8 e outra de 35 a 50. E isso torna o cérebro impreciso. Então aqui, só chamando a atenção, né, justamente disso. Então, colunas no cérebro, em regiões do cérebro onde apresenta a disfunção, onde recebe a percepção da dor, vai estar funcionando na frequência talâmica de 4 a 8 Hz, enquanto que a coluna do lado, que deveria ser modulada e se manter a 8 a 12 Hz, dispara por falta de inibição, por falta de modulação, digamos assim. Melhor palavra, corrigindo, falta de modulação. E aí, nesse trabalho de Linás, ele traz aqui esse gráfico, né? Aqui, em azul, é o grupo controle desse trabalho, que as pessoas normais, entre aspas, é o grupo controle, e vocês podem ver que o pico é justamente em torno de 12 Hz. Essa pontinha em azul aqui, ó, esse picozinho. A maioria das pessoas, então, frequência alfa. Enquanto que a pessoa com dor, né, desse trabalho, apresentou um pico justamente numa frequência teta, em 8 Hz. Mostrando que, quando existe dor crônica, há uma mudança na frequência cerebral, levando à disritmia tálamo-cortical. Em outras palavras, na prática, quando um cérebro normal, nós temos que as pequenas áreas de segregação, como está mostrando a área A, essa pequena área se modula, segregam, por causa do sistema GABAérgico, e pode essa área também fazer a segregação de outras áreas à distância, se modulando, recrutando, segregando, etc. Tal. E isso através de uma conectividade. Então, é chamado isso de rede de mundo pequeno, onde naquele pequeno mundo as coisas são organizadas dentro de uma frequência normal. Então, as áreas são conectadas, são estimuladas, segregadas. Esse é o padrão de segregação das áreas corticais, em função de ativação de umas áreas e em função de inibição de outras áreas. Então, há uma ativação seletiva das regiões, organizada, até que existe uma disfunção, que é esse trabalho ao lado ali, da disfunção da dor crônica, em pacientes com dor crônica, tá? Se eu não me engano, é o Jim, isso, é o Jim, que fez esse trabalho. E ele mostra que na dor crônica, o que acontece é a perda da efetividade desse rede de mundo pequeno. Ou seja, o cérebro não ativa mais seletivamente as regiões. Há uma ativação difusa. Ativa áreas que não deveria, que não são necessárias naquele momento. Então, tudo é ativado ao mesmo tempo. Então, aqui eu represento uma área aqui em escuro, que eu escureci essa região, onde há uma distribuição de ativação que não seriam necessárias naquele momento. Então, o cérebro fica hipofuncionante, existe a dor crônica, não há ou há uma diminuição da segregação, ou seja, uma imprecisão cerebral. Então, a pessoa fica hipofuncional, com dor crônica.
E isso acontece justamente quando há uma predominância em certas regiões do cérebro pela frequência talâmica, de 4 a 8 Hz, fazendo com que surja a frequência gama, disparando as colunas próximas, que deveriam ser moduladas pela coluna que agora está com a frequência talâmica. Então fica uma disritmia, uma área 4 a 8 Hz, outra área 30 a 50 Hz. Então as áreas de recompensa são ativadas, as áreas das emoções são ativadas, que não deveriam ser. Só um segundinho. Ok, voltei. Muito bem. Isso é importante, porque nós estamos trabalhando com neuromodulação aqui. E neuromodulação é saber o que acontece no nosso cérebro para a gente poder fazer um estímulo que faça essas correções. É por essa que nós estamos aqui. Então, obviamente, a gente tem que dar um pouquinho de teoria para a gente poder entender o processo do nosso trabalho, da nossa pós. E pelo menos em 60% dos pacientes com dor crônica, acontece isso, essa disritmia talanocortical. E essa dor crônica proveniente de onde? Das lesões musculoesqueléticas. Então, uma lesão musculoesquelética promove uma reorganização do sistema nervoso dentro de uma disritmia talanocortical. Sidney. Não... Alguém fez alguma pergunta? Desculpa. Isso, com licença. Posso fazer uma pergunta? Quem é que está falando? Eu estou sem enxergar. É o Mauro. Oi, Mauro, pode perguntar. Bom, por essa explicação, então, Devo isso... voltar o slide, Mauro? Só para saber. Não, não precisa. Ah, não precisa. Tá. Desculpa. Então, isso explica o caso também dos pacientes que desenvolvem dor crônica sem ter tido uma lesão no, digamos assim, no sistema periférico ali, né? Pacientes, por exemplo, com quadro de fibromialgia ou portadores de hipermobilidade. Mas veja bem, Mauro, justamente explica exatamente isso. Eles têm lesão periférica. Olha só, se tu fizer uma avaliação postural no paciente, tu vai encontrar as lesões periféricas dele. Ele vai estar contraturado, vai ter trilhos miofasciais contraturados no fibromialgia. Vai ter no hipermovimento também, tu falou, né? Foi. Também tem, é periférico. Então, tudo que estiver fora do equilíbrio, há compensações musculares. E as compensações musculares vão gerar dor crônica, muitas vezes. A maioria das vezes. Tá, não, entendi. Ok? Por quê? Se você tem uma patela que está hipermóvel, aquela musculatura do quadríceps vai compensar. Só que, não necessariamente a pessoa vai sentir dor no quadríceps. Ele pode sentir dor na continuidade do trílio miofascial, que aí, no caso desse quadríceps, seria o reto abdominal, se estendendo aí para o pescoço, esternocleido e assim por diante. E o esternocleido ativado de um lado mais que o outro provoca o quê? Uma inclinação da cabeça. Provocando uma inclinação da cabeça, faz que a ATM seja descompensada na sua posição no mastigar, levando a esse desnível a uma lesão da ATM. E uma lesão da ATM pode dar milhões de alterações orgânicas. Então, o paciente que acaba desenvolvendo dor crônica, essa dor, esse estímulo, sempre acaba vindo por uma via sensitiva, do sistema nervoso periférico, ou ela pode vir também intrínseco do tálamo ali, relativo às emoções e Não, aí nós vamos avançar sobre isso também durante a pós, obviamente. Né? Nós vamos falar de dor central, tudo nós vamos ver também. Tá? Ah, tá, Aqui nós estamos entendi. desenvolvendo um raciocínio agora aqui, para a gente poder depois chegar no mais, subir a barra sempre. Beleza, valeu. Beleza, Mauro? Tem a Ludínia, tem um monte de coisa que a gente tem que olhar. Que está previsto nas próximas aulas falar sobre isso. Tá? Deixa eu só ver que eu acho que tem perguntas aqui. A Elisa perguntou se essa arritmia começa a acontecer com quanto tempo da lesão? Isso varia muito. Não tem um tempo, porque o José
pode fazer um tempo super rápido e o João não. Os dois tendo a mesma compensações musculares. O problema é o uso que o José faz da musculatura e a que o João faz da musculatura para saber se vai aparecer antes ou depois no João, ou antes ou depois no José. O João é um cara que está com a mesma dificuldade, mesmas compensações musculares, mas é um cara assim que gosta de ficar em casa, não gosta de fazer exercício. E o José vai para academia todo dia. Bom, aí tudo muda, né? Então, o tempo vai depender do uso na musculatura de cada um. Né? O Ronald fez uma pergunta também. Ou seja, a dor crônica é uma sensação devido à disritmia? Normalmente que sim. Eu botei ali 60% acontece essa disritmia. Tá? É o que se descobriu no momento. É as informações que temos no momento. Então, pode mudar amanhã, se alguém publicar um trabalho. Tá bom? Ah, respondido, pessoal? Tá bom, obrigado. E, obviamente, que todas essas conexões, todas essas que nós estamos falando agora do córtex, né? Isso aí está dividido em 86 bilhões de neurônios. E eu botei esse número grandão aí para a gente poder ter uma ideia de quantos zeros tem depois de 86. É bilhões. Né? É um número estratosférico. Eu não sei quanto é que é isso aí, na verdade, mas medir isso, não sei, mas é bastante, obviamente. E cada um desses 86 bilhões pode se conectar a outros 10 mil neurônios. Olha só. Cada um dos 86 bilhões pode se conectar a outros 10 mil neurônios. É outro número absurdo que sai. E isso essas conexões acontecem através de redes, que a gente chama de redes neurais, levando a 10 trilhões de conexões possíveis. É esse número que vocês estão vendo aí. Tem esse monte de zero, porque 13 zeros depois do 1. É realmente algo fantástico. Né? É algo assim... Quanto mais eu fico lendo sobre isso, mais eu fico, como é que se diz assim, encantado, né? De como o nosso corpo funciona, de como as coisas acontecem. E, obviamente, tem muita coisa para descobrir ainda, por isso que eu não posso te garantir nada do que eu estou falando aqui hoje. Eu apenas estou dizendo que é hoje. Porque eu posso estar falando agora uma coisa e amanhã ser outra. Porque o número de neurônios já foi 100 bilhões há pouco tempo atrás. Tem até livro chamado 100 bilhões de neurônios. Aí uma brasileira conseguiu mostrar que os 100 bilhões não era exatamente isso, eram 86 bilhões. Uma brasileira. Vamos lá. Então, tudo que acontece no nosso corpo passa por essas conexões. E o fantástico da coisa é que a neuromodulação, a gente consegue chegar nessas conexões. Tanto a periférica, tanto a central, quanto a transcraniana, seja ela magnética ou por corrente contínua. Nós conseguimos fazer o quê? Chegar nessas conexões neurais. Bom, dependendo das modificações que ocorreram nas conexões neurais, pode ser que a gente não consiga reajustar. Mas a neuromodulação, nós conseguimos mexer, às vezes, enormemente. Obviamente que numa lesão do AVC, onde as camadas corticais se deterioraram, não vai ser possível recuperar 100%. Mas a gente pode induzir neuroplasticidade, que é um conceito que nós vamos falar daqui a pouco, nesse sentido. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui. Dor de manutenção simpática. Bom, existe tudo isso também, Marcelo. Nós falaremos sobre essa questão mais adiante também. Tá? Que a dor... que a gente pode realmente trabalhar nisso. Também com neuromodulação. Por isso que eu falei, 60% de origem musculoesquelética.
Tem outras coisas aí que a gente não tem como saber exatamente como as coisas funcionam ainda. Eu vi que tem mais uma pergunta, não estou achando ela. Alguém colocou aqui no chat, deixa eu ver. Ah, é que veio direto para mim aqui. Sempre que vocês colocarem uma pergunta, coloque para todos. Eu acho que foi sem querer que a pessoa colocou aqui. Então, podemos inferir que o paciente que não responde ao uso da pregabalina para controle da dor crônica estaria nos 40%? Não. Não podemos inferir nada disso, tá? Porque muito das dores que a gente não consegue resolver no paciente, nós estamos errando o diagnóstico. Nós não estamos localizando no real local. Entende? Então, eu não vou falar de medicamentos aqui, tá? Não é esse o objetivo da pós. Eu sou uma pessoa que desenvolvi essa técnica de neuromodulação sem usar medicações. Então, não tem objetivo da pós a gente trabalhar nisso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nós conseguiremos melhorar quase todos os casos. Claro, não todos, obviamente, né? Melhorar quase todos, quase todos. Curar alguns. Vai depender justamente do dano, do que a pessoa faz. Eu tive um aluno que entrou em contato comigo para tratar uma pessoa, e essa pessoa está cheia de dor, uma pessoa jovem, uma pessoa com musculatura toda definida. Só que ela é preparadora física, né? Personal trainer. Não vai ter como eles... Eu disse, olha, infelizmente tem uma péssima notícia para te dar, é o pior paciente para mim, é esse paciente aí. Por quê? Porque eu não tenho como fazer ele mudar de profissão. Então ele vai continuar progredindo no que está fazendo com que desencadeou. A pessoa toda está fora da posturalmente falando, né? Toda inclinação, rotação, todos os lados, os músculos todos definidos, cheia de dor e cheia de hipofunção já a funcionalidade dela cada vez menor. Só que ela começa a trabalhar às 8 da manhã e termina às 8 da noite fazendo treino. Então, como é que vai ser uma sessão de neuromodulação 2, 3 vezes por semana vai resolver o problema? Não vai. Pode ajudar bastante, mas resolver? Jamais. É uma paciente para sempre, né? Se ela entender que vai fazer o tratamento. Ela pode usar medicações, e vai acabar usando, né? Antidepressivos, pregabalina, etc, etc, para ajudar. Mas se o fator causador dela é algo que foi gerado em função das compensações musculares, não tem pregabalina que vai resolver. Então, não posso dizer que vai estar nos 40%. Ok? Porque aí eu diria o seguinte, as pessoas que ficam só na medicação e não estão resolvendo, tem que avaliar essa pessoa, a questão da postura, para justamente pegar e trabalhar as compensações, aquilo que está fazendo o corpo dela se transformar numa outra pessoa. Ela é diferente do que ela era há anos atrás. Só que ela está caminhando para uma hipofunção. Esse é o caso da fibromialgia. Ela vai compensando, começa a doer aqui, ali. Mas justamente tem que olhar o quê? Que gerou isso. As compensações musculares. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado. Então, hoje nós já estamos falando de um outro nomezinho para essas redes neurais. Nós estamos falando desta palavra aí, conectoma. É o que a gente está falando hoje, né? Na neurociência. O que é esse conectoma? Conectoma são as redes neurais, é o mapeamento das conexões. Assim como fizeram o genoma humano, fizeram lá, descobriram todas o genoma humano, o pessoal começou a estudar essas conexões neurais e chamou de conectoma, para desvendar justamente como as coisas acontecem no sistema nervoso, né? Central, sistema nervoso, como um todo. Então, para desvendar, fizeram um mapeamento, usaram exames, né, de alta definição, obviamente, e chegaram aí, essa figurinha do lado é a representação do conectomas, né? São todas as conexões
sinápticas entre os neurônios e outras células do sistema nervoso. E esse mapeamento do conectoma humano tem sido o objetivo importante da neurociência nas últimas décadas. E o conectoma, esse mapeamento, pode ser usado para que possamos entender melhor as doenças neurológicas e psíquicas. E também para ajudar a desenvolver novas terapias para as doenças. O que, na verdade, enxerga isso aí? Esse conectoma, essa imagem, o que vem a enxergar isso? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O que representa isso? Então, existe um projeto chamado Conectoma Humano, é uma iniciativa internacional, e está buscando mapear o conectoma humano completo. Completo. É um estudo muito importante, né? O mais importante sobre o conectoma humano é esse projeto Conectoma Humano. Então, esse projeto, ele tem o objetivo de fornecer uma compreensão mais completa do cérebro humano, para melhorar o diagnóstico e o tratamento das doenças neurológicas, psíquicas. Então, nós temos aí um estudo do Hagman, né, que usou, então, para chegar nessa imagem que apareceu aí no canto inferior direito, ressonância magnética de difusão, para mapear o conectoma humano. E ele usou 20 indivíduos saudáveis para fazer uma média, né, E eles descobriram que o cérebro humano é organizado em uma rede complexa de conexões. Na verdade, isso não é novidade para ninguém, mas eles mostraram isso, então. Mostraram isso. E com módulos especializados para funções específicas. Então, existem módulos para visão, específicos para audição, e assim foram desvendando e chamaram de conectoma toda essa história. E tem um outro estudo do Zing, esse é mais recente, 2020, o outro era 2008, que eles usaram microscopia eletrônica, também com o objetivo de mapear, né, as conexões neurais. Usaram isso em camundongos. Eles viram que as conexões entre os neurônios são altamente específicas. E em diferentes regiões do cérebro têm padrões de conexões únicos. Então, está num processo de desvendar, como se fosse o genoma, agora as conexões. E chamaram de conectoma. Na verdade, isso é um mapeamento da conectividade funcional. Então, isso que mostra, esse conectoma mostra a questão funcional do cérebro. E quando surgiu esse projeto, o que se pensava na época? Que as conexões eram imutáveis. Uma vez estabelecidas, não mudaria mais. E que apenas as sinapses individuais poderiam ser alteradas. Gente, as evidências sugerem que a conectividade está sujeita a mudanças. E qual é o nome disso? Neuroplasticidade. Coisa que bem antes do conectoma, de eu entender o que era conectoma, a gente já conversava nos cursos. O cérebro é plástico, ele se modifica. Baseado em que ele se modifica? Estímulos. Então, o cérebro pode se modificar dependendo do estímulo que ele recebe. Então, o cérebro, sempre recebendo estímulo, ele está se modificando. Neste momento, todo mundo aqui está recebendo estímulo visual, auditivo. E está acionando conexões cerebrais para vocês ficarem atentos. O sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, está ligadão, mantendo vocês atentos aqui. Talvez algum esteja dormindo, câmera fechada aí o sistema baixou. Enfim. E tudo isso está gerando neuroplasticidade. Só que isso eles provaram
Em 2020 só que existia isso. Mas tem trabalhos mostrando neuroplasticidade há muito tempo já, de uma maneira diferente. Não mostrando em nível de imagem, obviamente, né? E existem duas maneiras nas quais o cérebro pode religar. Através da formação e remoção de sinapses em uma conexão estabelecida, ou formação ou remoção de conexões inteiras entre os neurônios. Então, há essa modificação aí. E é exatamente isso que a gente pode, com estímulo terapêutico neuromodulatório, ajustar. Ambos os mecanismos que eu acabei de citar, de religação, são úteis para aprender tarefas completamente novas. E que podem exigir conexões inteiramente novas entre regiões do cérebro. O nome disso é neuroplasticidade. Então, esse mapeamento da conectividade funcional, que, em outras palavras, é o mapeamento do olhar da neuroplasticidade. Então, é muito importante, principalmente os alunos que estão chegando agora na emulação, entender esses conceitos. Conectome é uma coisa mais nova, tá? Neuroplasticidade é uma coisa mais antiga. Mas o processo neuromodulatório, o que nós faremos, nós atuaremos com neuroplasticidade, só que agora com estímulo terapêutico. Porque os estímulos de alguma disfunção geram neuroplasticidade. Só que a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa, porque vem de uma disfunção. E a neuromodulação, o estímulo terapêutico, corrigindo a disfunção, corrige também as vias, as conexões da neuroplasticidade. Obviamente, desde que não haja ainda dano na estrutura. Depois que teve uma artrose de joelho, a gente vai ajudar com o tratamento na periferia, na musculatura do quadríceps, enfim. Vai reduzir muito a dor, mas não vai ajustar a artrose mais. Então, vai sempre ter um estímulo no cérebro chegando naquela artrose, ou seja, neuroplasticidade mal adaptativa. O que nós vamos fazer é diminuir essa neuroplasticidade mal adaptativa, melhorando a condição clínica do paciente. Okay? Então, é o tema desta aula, é neuroplasticidade, na verdade, né? A neuroplasticidade, conceitualmente, é a capacidade que é inerente ao sistema nervoso central de se modificar ou adaptar. E isso ocorre tanto a nível de estrutura como de funcionalidade. E isso só ocorre mediante a estímulo ou alguma lesão do sistema. Então, se houver alguma lesão, vai haver uma adaptação na neuroplasticidade. Vai se modificar a nível estrutural e funcional. E se houver estímulo, da mesma forma. Vamos dar alguns exemplos de estímulos e lesões do sistema. Por exemplo, a maioria das pessoas com doenças neurodegenerativas é acompanhada por uma perda da neuroplasticidade. Hoje já se associa Alzheimer e Parkinson a uma perda da neuroplasticidade, que é uma doença neurodegenerativa. Então, exemplo. Exemplo de lesões do sistema. Um AVC. Um AVC vai provocar uma neuroplasticidade. Vai modificar o sistema. Neurônios vão morrer. Só que agora eu posso dar um estímulo terapêutico e melhorar os neurônios em volta da lesão. Aqueles que não estão mortos. Ou aqueles que morreriam se a gente não intervisse. Porque dá um AVC e pode continuar expandindo as lesões neuronais. E a gente pode intervir e estabilizar, diminuir o dano.
E aqueles neurônios em volta, neuroplasticamente, com neuromodulação, a gente pode fazer com que eles tenham funções novas, como a conectividade. A Conectoma acabou de mostrar nos trabalhos anteriores que as redes pode fazer algo novo neuroplasticamente. Então, se você usa neuromodulação para estimular o sistema. Estimulando o sistema, você faz neuroplasticidade. Só que agora é terapêutica. Compressões de nervos é outra maneira de estímulo no sistema, gerando neuroplasticidade mal adaptativa. Claro, obviamente que trauma é a mesma coisa, né? Bateu, quebrou, machucou, neuroplasticidade, dependendo do tempo que a lesão dure. Se é uma lesão que passa rápido, bom, não vai gerar neuroplasticidade. Agora, se é uma lesão que dura, que perdura, que está lá, neuroplasticidade. Então, o cérebro vai se adaptar ao estímulo que está recebendo. Porque ele entende, o cérebro, ele entende que ele tem que se adaptar àquele estímulo. Para isso que ele foi feito. Então, meus amigos, se o cérebro responde a estímulos e ele se adapta aos estímulos que eu estou fazendo, que eu estou fornecendo, a periferia está fornecendo, nós temos que deixar nosso cérebro sempre com estímulos legais. Logo que tiver uma disfunção, tentar corrigi-las, fazer a correção, para diminuir até o tempo de tratamento, diminuir a neuroplasticidade. E às vezes a gente tem um paciente com uma lesão, com uma dor, há de vários anos, a gente faz algumas sessões e a dor some. Nós devemos continuar fazendo sessões nele, porque a dor sumiu, deu uma reorganizada no sistema periférico. Mas a neuroplasticidade demora mais tempo, precisa de mais estímulos. As redes neurais precisam de mais tempo de neuromodulação. Por isso é que sempre eu digo, olha, melhorou? Beleza. Segue mais um pouquinho para ajustar as vias que foram transformadas por aqueles estímulos da disfunção que o paciente chegou até você. E quanto aos estímulos, esse negativo significa a neuroplasticidade mal adaptativa que vai levar, tá? Uma Layard-Dort, uma depressão. Então, qualquer plasticidade negativa de disfunção, que não seja positiva, digamos assim, no caso, uma depressão, os padrões de pensamentos desagradáveis, não benéficos, leva à depressão. Por que é tão difícil uma pessoa sair da depressão? Por que o remédio, a medicação, ela ajuda, obviamente, mas não necessariamente altera a neuroplasticidade. Então, por isso que o acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, é útil e necessário, porque só a medicação não altera a neuroplasticidade. O que vai alterar a neuroplasticidade é uma mudança de pensamento. Isso vai ocorrer quando? Na consulta com um especialista, né? Psicólogo, né? Psiquiatra, etc. Mais a medicação, e mais neuroplasticidade, e mais neuromodulação, etc. Tudo isso se soma. Uma Layard-Dort, como é que provoca isso? Se eu estou fazendo numa empresa uma determinada função, estou lá há 10 anos fazendo a mesma função, obviamente que o meu cérebro ele se adaptou a essa função. E eu posso fazer essa função até de olho fechado, de tanto que o meu cérebro sabe fazer isso. Neuroplasticamente ele se adaptou. Então, se eu entro uma pessoa, um colega meu novo, que entrou ontem na mesma função que eu, ele vai demorar muito tempo para fazer o que eu faço de produção. Porque o meu cérebro está adaptado àquela função. Então, eu faço no automático. Enquanto que ele precisa pensar a cada segundo do que está fazendo. Então, neuroplasticamente, meu cérebro está adaptado para a função. Mas, Layard-Dort, o que acontece? Acontece que sempre fazer o mesmo movimento, a musculatura que está sendo usada para esse movimento pode ultrapassar o seu limite. O seu limiar de funcionalidade. Começando a provocar, então, hipertrofia, lesões nos tendões, etc. Mas aí é a musculatura, não o cérebro. Só que a musculatura doendo vai fazer o quê?
estímulo do cérebro. Então, o cérebro vai também dar a disritmia tálamo-cortical. E aí começa a ir para a disfunção. Então, tudo é um ciclo, né? Uma bola de neve. Uma coisa leva a outra. E aí você entra com o estímulo neuromodulatório nessa Lerner-Dort. Pô, você corrige a periferia. Então, aquele estímulo de dor cessa. Então, a disritmia tálamo-cortical começa a equilibrar de novo, ficando na frequência alfa, de 8 a 12 Hz com o tempo. Então, você altera a neuroplasticidade também pelo estímulo periférico. Então, esses negativos que eu estou me referindo aqui, a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa. E para corrigir isso... desculpa, não é a correção ainda. Para corrigir isso, nós vamos fazer neuromodulação. Mas como é que isso apareceu? Como é que surgiu? Como é que isso... Como é que chegaram a essa conclusão da neuroplasticidade, né? Então, em 80, olha, em 80, para mim, 40 anos atrás, é recente em termos de medicina, né? Neurocientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, começaram a estudar cérebro de macaco, macaco da noite. E eles viram, né? Eles começaram a mapear esse cérebro em regiões motores sensitivas, mas principalmente a sensitiva, que foi o objetivo desse estudo. Então, eles pegaram as áreas sensitivas S1 do córtex, né? E mapearam. Então, esse aqui é o cérebro do macaquinho, que eu estou mostrando aqui, e essa é a área que eles mapearam. Essa pequena área aqui, que eu vou fazer um aumento agora de tamanho aqui, para vocês enxergarem melhor. Então, aqui seria a área do córtex cerebral relacionada aos dígitos do macaquinho. Então, nós temos aqui o dígito 1, que é o polegar, 2, 3, 4, 5. E aqui as suas áreas relativas. Dígito 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui no córtex cerebral. Então, os dedos da mão de macaco da noite estão mapeados na superfície do córtex. Eles fizeram esse mapeamento aqui, aqui está ele. O que eles observaram? Eles fizeram o seguinte, eles removeram o terceiro dígito. Removeram o terceiro dígito. E perceberam que o macaco usando a mão dele, sem o terceiro dígito, a área do dígito 2 e 4 aumentaram suas representações com o passar do tempo. Ou seja, houve uma reorganização plasticamente no cérebro. Então, faltou dano estrutural, né? Dano estrutural. Houve uma modificação. Daqueles neurônios relacionados a esse dedo não ficaram mortos. Eles simplesmente foram fazer a função do segundo e quarto. Então, isso no AVC é importantíssimo. Você perdeu, os em volta poderão assumir, talvez não tão bem, mas poderão assumir funções daquilo que se perdeu. Obviamente não vai ser tão perfeito, mas eles, por estar na proximidade, eles podem começar a executar funções e ir se aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo dos estímulos. Eles fizeram também, em vez de tirar o dedo do macaco, eles seletivamente estimularam um dos dedos, ou alguns dos dedos. Então, eles usaram aqui, hiperestimularam o dígito 2 e o dígito 3. E o que aconteceu? Por hiperestimulação, eles viram que a zona cortical também se expandiram. Então, a questão da Lerner-Dort, né? Você faz sempre a mesma função, a nível cerebral, tudo bem, o cérebro se adaptou para aquela função, sabe fazer menos. Bem, só que, dependendo do uso, sempre a mesma musculatura, lesa a musculatura periférica. E depois de lesado, vai também dar estímulos em termos de dor. Aí muda a frequência talâmica, aí dá os outros problemas todos que a gente já comentou. Eles chamaram isso de neuroplasticidade. Essa alteração plástica a nível cerebral. Ok? Eu vi que tem uma perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. A pergunta é... Sidney, se o paciente for submetido à neuromodulação periférica e também top-down pelo TDCS, o processo de neuroplasticidade tende a acelerar.
A tua pergunta, todas as perguntas são boas, né? Mas é importante essa pergunta da Patrícia também. Por quê? Porque nós temos várias maneiras de fazer neuromodulação. E às vezes a gente fica em dúvida, qual delas nós vamos escolher? Então é importante, e dá para associar uma com a outra? Às vezes sim, mas nunca associe no mesmo momento de estimulação. Tá? Você pode, por exemplo, colocar um TDCS numa área que você quer hiperestimular o cérebro e fazer com que essa pessoa na periferia faça o que você quer hiperestimular. Por exemplo, o paciente que tem um problema na marcha, que é você tendo um problema na marcha, e você quer melhorar isso, por qualquer motivo que ele teve que alterou a marcha dele. Então, você coloca o TDCS na região das pernas, digamos mesmo inferior, dá a estimulação que você deseja, se quer, no caso, você quer estimular para poder melhorar esta área, e faz ele caminhar ao mesmo tempo. Aí você está dando o estímulo da periferia da caminhada com o estímulo neuromodulatório. Agora, não é aconselhável fazer a neuromodulação com TDCS e neuromodulação periférica ao mesmo tempo. Por que que não é? Porque quando você dá o mesmo estímulo neuromodulatório, você quer ativar uma região, você pode fazer o que chamamos de metaplasticidade. E metaplasticidade é um efeito que o organismo vai fazer, quando acontecer, para preservar neurônios. E para fazer essa preservação de neurônios, o que acontece? Dá o efeito contrário. Se você está ativando, vai dar uma inibição brutal. Que ocorrer. Por isso que nunca deve fazer as duas técnicas neuromodulatórias ao mesmo tempo. Separa. Uma de uma vez, outra de outra. Porque quando você está dando uma neuromodulação excitatória, você está colocando cálcio para dentro do neurônio. E se você der mais estimulação, vai entrar mais cálcio e pode matar o neurônio. Então, o organismo se defende numa metaplasticidade, fazendo o efeito contrário. Eu vou dar uma aula sobre isso também, gente. Uma aula, um movimento radical, poderoso, ao contrário. Se você está excitando, você vai ter uma inibição poderosa, se ocorrer o fenômeno da metaplasticidade. Por isso que nunca use os dois estímulos ao mesmo tempo. Você pode variar. Fazer a periferia, no outro dia fazer TDCS, não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Mas não junto, para não dar esse efeito. Sobrepor o efeito que você pensa que vai dar um hiperestímulo, vai ocorrer o contrário, dependendo. Bom, o Alexandre fez outra pergunta muito importante. Os neurônios situados no sistema digestivo, como se interliga ao sistema nervoso central? Através do vago, tá? Através do vago e do sistema e da cadeia ganglionar simpática. A cadeia ganglionar simpática se conecta à medula e o vago lá no bulbo, tá? Então, é por aqui que as coisas acontecem. Vamos dar sequência. Então, meus amigos, neuromodulação, que é o objetivo da nossa pós. Neuromodulação, conceitualmente, ela altera a atividade elétrica cerebral. Ela pode aumentar ou diminuir a excitabilidade do sistema nervoso e, dessa forma, vai corrigir os padrões que estão agora anormais. Padrões por neuroplasticidade maladaptativa, que agora são anormais, perdão. O cérebro passa a trabalhar dessa maneira. Anormais de funcionamento. E vai ativar novas redes neurais, podendo maximizar o funcionamento dessas redes, o funcionamento cerebral. Em outras palavras, é capaz de induzir neuroplasticidade. Então, a neuromodulação pode induzir neuroplasticidade. Então, só que a neuromodulação é um estímulo terapêutico. Não é um estímulo que vai gerar mal adaptação. E, pelo contrário, ela vai corrigir a mal adaptação. Vai corrigir as disfunções. Por isso que é tão poderoso essa ferramenta. É tão poderosa essa ferramenta que faz a diferença no consultório dos colegas neuromoduladores. Conhecimento dessa ferramenta. Faz a diferença em qualquer consultório que a pessoa atenda paciente.
Por quê? Porque se o paciente procurou alguém, alguma alteração neuroplástica aconteceu. Obviamente que tem doenças que não será possível, porque já tem dano estrutural. Um câncer, por exemplo, é dano estrutural. Já avançou demais. Tu pode melhorar, mas dificilmente vai curar com neuromodulação. Então, a neuromodulação pode induzir neuroplasticidade. Então, nós temos aqui o conectoma, representado aqui, canto inferior direito, e aqui um estímulo chegando da periferia, passando pelo tálamo e indo para a zona SU. Aqui está representado também a zona motora, mas a motora é a parte da frente, tem uma aqui a parte de trás, no parietal motor, no frontal, parietal sensitiva, no frontal motor. Então, você está dando estímulo terapêutico, neuromodulatório, para corrigir a neuroplasticidade, para corrigir essas conexões que estão mal adaptadas. E elas se adaptaram neuroplasticamente através de estímulos. E neuromodular é dar estímulos, só que agora controlado, terapêutico. O mais importante de tudo é que quando você dá o estímulo, é no cérebro, e o cérebro é que faz a modulação perante o estímulo periférico. Para os colegas que estão chegando agora nessa neuromodulação, o que eu quero dizer com isso? É que se você tiver uma disfunção onde o músculo está em contratura concêntrica, você dá um estímulo determinado e o cérebro modula. Aquela contratura concêntrica vai em direção à contratura isométrica, ou até excêntrica. Mas normalmente ele fica no equilíbrio, na isométrica. A tendência é sempre a neuromodulação ir para o equilíbrio, para a isométrica. E se você está trabalhando em cima de uma musculatura em contração excêntrica, ou seja, facilitada, como a gente pode usar esse termo, o cérebro, com o mesmo estímulo que você deu na outra modulação, que você queria trabalhar uma musculatura em contração concêntrica, o cérebro vai fazer a tonificação em direção à contração isométrica. Então, é importante exatamente isso, que quando você dá um estímulo terapêutico, neuromodulatório, no cérebro ocorre a tendência para o equilíbrio. Em outras palavras, se está contraturado, facilita. Se está facilitado, contrai, tonifica. E isso é fantástico. Então você não precisa ficar. Será que eu estou modulando e não está contraindo mais? Com neuromodulação, não. Com outras coisas, você vai acontecer isso. Mas aí não é neuromodulação. Tá? Que nós vamos aprender como é que se faz também, obviamente. Para quem ainda não conhece. E maneiras que nós temos de neuromodular? São várias maneiras que nós temos de neuromodular. Nós podemos neuromodular, por exemplo, com esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui, que parece uma televisãozinha. Não, isso aqui é um aparelho TME, ou seja, uma estimulação transcraniana magnética. Só que é um aparelho que não é barato, né? É um aparelho que custa em torno de 170 mil reais. Não sei como é que o dólar agora, como é que tá, então talvez tenha até um pouquinho mais. E nós, médicos, temos que ter também outras coisas no consultório que o Conselho Federal de Medicina exige para ter esse aparelho aí. Tá? Que existe uma condição muito rara, que é uma convulsão, e então eles exigem outras coisas. Então tem que ler direitinho a normatização disso aí para ver o que nós precisamos colocar. Mas é algo tipo de desfibrilador, para caso convulsione, então você tem que ter convênio com... Enfim, o médico, o Conselho Federal de Medicina exige outras coisas além disso. Então, além do aparelho, que já é um aparelho relativamente valioso, caro, você também terá que ter outras coisas.
Vale a pena ter um aparelho? Olha, se você ficar no consultório todo full time, você pode tirar o valor desse aparelho aí, entendo, tá? Mas você fica escravo do teu consultório. Como é que são as sessões desse aparelho? Normalmente, você usa diariamente no paciente. Uma depressão, por exemplo, você vai usar durante 20 dias. 20 dias. O Saliciano está exatamente. Você tem um carrinho de emergência com o DEA, desfibriladorzinho, DEA. Isso aí. Obrigado, Saliciano. E você fica 20 dias seguidos, né? E pode custar R$800 a sessão. Só que quem tem esse valor para pagar para você num tratamento desse? Se você tiver uma clínica nesse sentido, realmente, você tira o valor desse aparelho aí. Tá? Mas não é esse o objetivo nosso aqui, desse curso. O objetivo desse curso é fazer algo que seja possível, ou mais possível para a maioria dos colegas. Eu não vou dizer que tem um colega que não vai comprar um aparelho. Pode, claro, ninguém está livre. Mas eu não vou ensinar algo que poucos vão usar. Eu gosto de ensinar aquilo que todo mundo pode usar. Então, é nisso que eu fico na pós. Tá bem? Por quê? Porque já esse aparelho aqui, esse pequenininho aqui, ele custa em torno de R$800. É um portátil, para fazer neuromodulação periférica. Esse outro aqui, que já é um antiguinho, mas faz as mesmas funções que os mais novos, frequência randômica, por exemplo, ele custa em torno de R$4.000. Em termos de equipamentos médicos, não é caro. Muito pelo contrário. Em termos de equipamento médico, ele faz neuromodulações fantásticas para você. Você consegue resolver muita coisa. E esse aparelhinho do TDCS, custa em torno de R$5.000. Tem mais barato, tem em torno de 3.000, 4.000. Você também consegue daí fazer periférico. Então, com R$10.000 de aparelho, aproximadamente, mais acessórios, você tem um equipamento assim para fazer milagres com o teu paciente. Milagres. Esse outro que eu coloquei aqui é o Deep Brain Stimulation, que aí é neurocirurgião, né? Aí tem que colocar o eletrodo próximo ao núcleo da base para corrigir. Tem um microfonezinho ligado aí. Para corrigir os tremores, né? De Parkinson e também tremores essenciais, pode ser usado também. E é relativamente caro. Deixa eu ver qual é o microfone que está ligado aqui. Tá. E é relativamente caro esse aparelho. Eu já perguntei para neurocirurgiões o valor que custa e nunca soube exatamente quanto é. Então, eu estimo. Eu acho que é em torno de 170 mil para mais colocar um aparelho desse. Só que o que acontece quando você coloca... Melhora muito os movimentos do Parkinson, paciente com Parkinson. Mas não melhora uma coisa muito importante que está associada ao Parkinson. Não melhora a depressão. Os pacientes com Parkinson, a maioria deles, eles referem que, tá, melhorou o movimento, mas aquilo que realmente é a principal problema para ele, que é a depressão, não melhora. O Saliciano está botando a informação de 200 a 300 mil do DMF. É mais ou menos isso. Eu disse mais de 170, chegando a 200. É isso aí. Obrigado pela informação, Saliciano. Eu não sabia o valor exato, né? Então, de 200 a 300. Então, assim, tem que realmente... para a família, é uma maravilha, porque os movimentos que incomodam a família melhoram drasticamente. Mas para o paciente, parece que não tem assim, para ele se sentir bem, porque a depressão que é o pior problema para ele. Mas não está proibido, obviamente, de a pessoa usar. Muito pelo contrário, está disponível para isso, né? Só estou dando o que realmente, na prática, ocorre. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui no chat. Se eu não respondi alguma pergunta, depois vocês, por favor, me lembrem, tá? Então, gente, nós estamos ainda introduzindo a neuromodulação, mas, ao mesmo tempo, já com um aprofundamento, né? Eu já trouxe coisas aí que
normalmente eu não trazia nos cursos. Até porque os cursos, ele tem uma objetividade, é colocar você em ação, colocar você na prática, transformando a sua clínica, transformando a sua maneira de trabalhar. O Marcelo pergunta se vamos aprender o TDCS nesse semestre. Não, Marcelo, não vai ser nesse semestre TDCS. Tem uma ordem aqui que nós estamos seguindo, né? E essa ordem tem que ser rigorosamente seguida por causa do MEC. O MEC avalia. De vez em quando vai aparecer alguém aqui para ver se eu estou dando o que está no cronograma do MEC. Que logo vocês vão ter também esse cronograma aí disponível para vocês. Tá? Infelizmente não vai ser agora, porque a gente tem que seguir uma... Nós vamos aprender a fazer também do ligamento amarelo, que é uma modulação central, que não está aqui nesse slide, né? Que é uma modulação poderosa. E aí, o próprio Marcelo perguntou, sobre simpático, né? Se não me engano, foi o Marcelo. Então, é isso. Tá? Ok? É com a modulação central que a gente vai ver muita coisa disso aí. Porque na modulação central a gente consegue trabalhar com os corpos de neurônio do sistema simpático. E alguns parasimpáticos também. Tá? Principalmente lá no cone medular, os parasimpáticos, e de T1 até T12 ali, nós podemos trabalhar com o simpático, né, a nível de medula, com o ligamento amarelo. Então, algo muito poderoso aí que a gente conseguiu trazer em termos de neuromodulação. Só que tem que ter muito cuidado nessa neuromodulação, em função óbvia, né? Nós estamos chegando perto da medula com uma agulha. Mas é tudo tranquilo de fazer, com cuidado, bom senso, tudo certinho. Bem? Então, assim, Marcelo, tenho feito a confirmação das agulhas no ligamento amarelo com ultrassonografia. E tu quer colocar mais alguma coisa, Marcelo? E como é que está fazendo isso? A confirmação das agulhas do ligamento amarelo. Está tendo resultados? Posso mostrar amanhã. Beleza, mostra amanhã. Depois eu trago para o grupo. Beleza, obrigado. Então, gente, a aula de hoje, nós tratamos... Vocês fiquem agora com as duas aulas, dê uma revisada para sedimentar esses conceitos básicos, que a maioria dos colegas já estão no curso comigo, sabe a grande maioria do que a gente está falando aqui. Mas nós estamos nivelando após, com os colegas que estão chegando também. Então, eu encerro a aula de hoje.